A palavra que nós trabalharemos hoje, ela se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 10. Nós faremos a leitura do versículo 32 até o versículo 3 do capítulo 11. Nós iremos de 10:32 a 11:3. É um texto bastante conhecido dos irmãos. Hebreus 10, a partir do versículo 32. E aí nós iremos até o capítulo 11, no versículo 3. Amém? Lembrem-se dos dias passados, quando, depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé, para a preservação da alma. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Amém. Essa mensagem de hoje ela é oriunda do que tem sido trabalhado na Escola Bíblica Dominical, na classe dos jovens. Nós temos, durante esse ano, abordado a questão dos dons e do servir. E um dos dons que o Senhor concede ao povo dele é justamente o dom da fé. Hoje a nossa mensagem girará em torno dos elementos essenciais da fé salvadora. E aí, para contextualizar o que está aqui relatado no texto bíblico, a carta aos Hebreus ela é escrita a uma comunidade predominantemente composta de judeus que confessavam, que reconheciam a Jesus Cristo como o Messias. Daí o nome da carta ser Hebreus. Hebreus é quem é descendente de Éber. E Abraão, que é o patriarca do povo de Israel, é descendente desse homem. Está lá em Gênesis. Essa comunidade, meus irmãos, eles estavam desanimados por conta de todo o sofrimento que eles estavam passando. E eles estavam pondo em dúvidas até certos pontos essenciais da fé, como se Jesus Cristo realmente havia dado um ponto final à questão, ao problema do pecado. Essa comunidade, eles já haviam presenciado, por exemplo, a morte de um já diversos dos apóstolos. Um exemplo é de Tiago, o irmão de João. Ele havia sido decapitado por ordem de Herodes Antipas. E a igreja, já naquela época, ali no primeiro século, já havia sofrido diversas perseguições. Às vezes entrava um imperador romano novo, ele dava um édito, uma ordem para que cristãos fossem perseguidos. Ora, a perseguição era exclusiva para quem era do povo judeu. Então, aquele povo, ele era habituado já a passar por sofrimento, por aflição. E aí, o autor de Hebreus, ele está preocupado com que aquela comunidade não caísse no desespero, diante de tanta aflição, dificuldade que sobrevinha na vida deles. E nos capítulos que antecedem, desde o começo da carta aos Hebreus, nós vemos o autor, ele se preocupando em apresentar que
o sistema sacerdotal ao qual Jesus faz parte é superior ao de Arão. O povo judeu, eles já eram habituados a todo o sistema sacrificial. Do sumo sacerdote Arão tinha a linhagem sacerdotal, todo o sistema de sacrifícios, de ofertas e holocaustos que eram oferecidos no templo. O povo judeu era habituado a isso. Para nós essa não é uma realidade comum, mas para aquele povo era. E aí Jesus é o quê? Ele é o novo e vivo caminho. A realidade do sacrifício de Jesus era uma novidade naquela época. E aí ele vai fazer esse contraponto entre o sistema sacerdotal de Arão e o sacrifício de Jesus Cristo. Enquanto o de Arão oferecia touros e bodes e não conseguiam resolver o problema do pecado, por quê? Por que não resolvia? Porque ano após ano o sumo sacerdote tinha que ir lá oferecer um sacrifício em prol dele mesmo, por conta dos pecados cometidos por ele, e também oferecer o pecado em prol dos pecados do povo. Então aquilo dali tinha que se repetir ano após ano. E se algo se repete ano após ano, o problema não está solucionado. Mas a questão é que o de Jesus não. O de Jesus resolveu tudo. Por quê? Ele foi ao mesmo tempo o sumo sacerdote e a oferta sem mácula, sem culpa, que resolveu de uma vez por todas o pecado, a questão do pecado, porque ele veio, encarnou, habitou entre nós, andou em graça e em verdade e o quê? Ofereceu o sacrifício uma única vez. De uma vez por todas ele rasgou o véu e abriu o novo e vivo caminho para que todos aqueles que confessam o nome dele tivessem acesso ao Pai. E a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é uma figura central na carta aos Hebreus. O autor ele vai se dedicar a falar sobre Jesus, desde o capítulo 1, deixando claro que Jesus é o quê? Que Jesus é Deus, antes de qualquer coisa, superior aos anjos e a toda a criação. Ele é o Senhor Supremo sobre toda a criação. O autor ele deixa claro que o Pai, ele falou absolutamente aos seus na pessoa do Filho, Jesus Cristo, e que de forma alguma nós podemos abandonar a Cristo e a mensagem dele. Ora, nós nos identificamos como o quê? Cristãos. Então não tem o menor sentido nós, que nos identificamos como cristãos, abandonarmos Cristo e a mensagem dele. E desde aquela época, o povo de Deus já era conhecido dessa maneira, como cristãos. E aí Cristo e a obra dele são essenciais na carta aos Hebreus, e inclusive também, especialmente para o que nós iremos nos debruçar hoje. Não sei se os irmãos se atentaram no logo da igreja, existem algumas palavrinhas lá que ficam ao redor do símbolo, não é? Lá tem os 5 solas da reforma, e 2 desses solas dizem muito respeito ao que a gente vai tratar hoje. Um diz respeito sobre a fé, somente a fé, e outro, somente Cristo. E aí o texto célebre de Hebreus 11, como todos aqui já devem saber, ele vai tratar sobre o quê? Sobre a fé e sobre os heróis da fé. Esses heróis são famosos e eles não retrocederam, mesmo diante das adversidades que sobrevieram sobre eles. Antes, eles foram exemplos de pessoas que perseveraram até o fim. E aí no versículo 39 do capítulo 10, que nós acabamos de ler, nós, enquanto cristãos, nós somos chamados a ter essa fé que os heróis da fé tiveram. Uma fé que não... nós somos chamados a ter uma fé que persevera, que mesmo diante da aflição, da dificuldade, ela lhe permanece firme, para que nós possamos seguir a carreira que nos foi proposta e perseverarmos até o dia da vinda do nosso Senhor, ou até nós nos encontrarmos com Ele nos céus. E aí agora nós vamos buscar compreender um pouco do que fé é essa que se tanto fala. E aí, essa fé salvadora, ela apresenta 3 elementos. É o seu conteúdo, a sua convicção e a confiança. E um dos aspectos da confiança é também a afeição. Eu vou tentar controlar e falar um pouquinho mais devagar, tá bom? O ponto 1 é a questão do conteúdo. O que diz o versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus? Diz que o quê? Que a fé, ela é o quê? É a certeza de coisas que se esperam. Ou como diz também na versão Almeida Corrigida Fiel, ela é o quê? O firme fundamento das coisas que se esperam.
A primeira coisa que a gente deve se perguntar para tentar entender o que é essa fé é no que ela é fundamentada, no que ela se baseia, no que ela tem por base. Tá, você está me dizendo que a fé é a certeza do que se espera. Tu espera o quê? Essa fé é fundamentada no quê? Então, o que a fé se baseia é o conteúdo dela. E aí vocês lembram que logo no começo foi falado que Jesus Cristo é a figura central da Epístola aos Hebreus? Ele tem tudo a ver com a fé, incluindo o conteúdo dela, no que ela é alicerçada. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele é o objeto da fé salvadora. O que isso quer dizer? Por que ele é o objeto da fé salvadora? Porque é na pessoa dele em que eu e você vamos depositar a nossa fé. Será nele e na obra redentora dele em que nós iremos a crer, a confiar, a descansar. É nele, somente em Cristo. E aí, para isso, nós vamos fazer a leitura de 2 textos. O primeiro é Hebreus 1, versículo 1 e 2. Hebreus 1, nos versículos 1 e 2, diz assim: Antigamente, Deus falou, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Mas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O segundo texto se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, nos versículos 19 e 20, que diz assim: Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Desde o começo da história, Deus tem se revelado ao povo dele. O texto escrito à igreja em Éfeso deixa claro o que nós somos. Nós somos o quê? Concidadãos dos santos. Nós temos a mesma cidadania que os heróis da fé, de Hebreus 11. E nós somos membros do quê? Da família de Deus. Antes nós éramos apenas criaturas de Deus. Agora nós fazemos parte da família de Deus. Agora nós temos por direito de chamar Deus de Pai. Por isso que nós somos da família. Deus, ele falou ao seu povo no passado através de quem? No Antigo Testamento, através da figura dos profetas. Ele nos falou também através da pessoa de Jesus Cristo e também por meio dos apóstolos, sendo Cristo a base para tudo isso. Por quê? Como que Cristo é a base para o que os profetas falaram? Cristo foi o que fundamentou a fé dos heróis da fé do Antigo Testamento e dos nossos irmãos do primeiro século, dando força a eles para que eles passassem por tudo o que passaram, perseverando até o fim. Eles foram vitoriosos e nós somos chamados a sermos vitoriosos como eles foram. Os heróis da fé do Antigo Testamento, eles o quê? Não presenciaram a encarnação de Cristo e Cristo andando aqui na terra e cumprindo a obra dele. O que eles tinham para se basear, no que se baseava a fé deles, eram o quê? Nas promessas feitas a respeito do Messias. E as promessas a respeito do Messias são feitas desde a queda do homem, porque o homem cai e ele é estabelecido o quê? O problema do pecado. Mas Deus, ele é tão gracioso, ele é tão misericordioso, que ele já deu ali aos nossos pais, Adão e Eva, a primeira promessa a respeito da vinda do filho dele. O que ele promete? Que viria alguém que descenderia da mulher e que o quê? O calcanhar dele seria ferido, representando o quê? Que ele sofreria e passaria pela morte, mas que a cabeça da serpente seria esmagada, ou seja, Cristo, o Messias, venceria, e ele venceu. Foi prometido que o quê? Lá em Isaías, que a virgem haveria de conceber, que haveria de dar à luz, e ela deu à luz. Foi prometido a vinda do príncipe da paz, e o príncipe da paz veio. Foi prometida a vinda do servo sofredor, em Isaías também. E o servo sofredor veio, passou por tudo. E esse servo sofredor o quê? Se alegraria com o fruto da obra dele.
E hoje nós aqui estarmos reunidos é motivo de alegria para o nosso Senhor. Ele vê aqui hoje reunido o fruto do penoso trabalho dele na cruz do Calvário e tem pelo que se alegrar. E aí tudo isso, essas promessas que hoje nós sabemos que já se cumpriram, para os heróis da fé lá do Antigo Testamento, era no que eles se agarravam fervorosamente, na promessa do Deus em quem eles criam. Já para os apóstolos, a fé deles era baseada no quê? No que eles ali viram, presenciaram, no que eles viram e ouviram em Jesus Cristo. Eles tiveram o privilégio de presenciar o Verbo encarnado, o Verbo de Deus andando, tabernaculando entre nós. Eles viram, os profetas não tiveram essa oportunidade, mas eles presenciaram o cumprimento cabal de todas as promessas do Antigo Testamento na pessoa de Jesus Cristo. Então, ser edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas não se trata de seguir qualquer vento de doutrina. Não é dar ouvido ao coração do ser humano, porque o coração do ser humano é nada além do que? Enganoso. É como o profeta Jeremias define o que é o coração do homem, define ele como enganoso. Por quê? Sejamos sinceros. Ora, nós estamos pensando, planejando uma determinada coisa. Às vezes, no mesmo dia ou uma hora depois, a gente já está sentindo, pensando uma coisa completamente diferente. E aí, se nós formos ter isso por base da nossa fé, formos basear nisso a nossa vida, as coisas não vão dar certo, não. O barco vai naufragar. Antes, nós devemos estar fundamentados nas Sagradas Escrituras. Por quê? O texto de Efésios diz fundamentado que nos profetas e nos apóstolos. Os profetas representam o Antigo Testamento e a figura dos apóstolos, o Novo Testamento. É no texto bíblico que nós teremos acesso ao que Deus tem falado. Desde o primeiro casal lá, a promessa lá que Cristo esmagaria a cabeça da serpente, até mesmo as coisas que vão acontecer, como por exemplo no livro de Apocalipse. As pessoas gostam bastante de se debruçar sobre a questão escatológica, discutir se o milênio, a questão do milênio, se é literal, se não é, quem são os cavaleiros do Apocalipse e tudo mais, o que é a trombeta, os selos e tudo mais. Mas a questão é que ali no livro de Apocalipse, gente, está uma palavra de esperança para a gente. Porque lá já está dizendo que o quê? Que a gente vai vencer em Cristo Jesus. Nós já temos com o que nos alegrarmos aqui mesmo nessa terra. Seja, desde as promessas do Antigo Testamento, até mesmo lá na última palavra da Bíblia, no último livro. É nisso que a gente deve se fundamentar. É na Bíblia que você vai encontrar os relatos das promessas feitas no Antigo Testamento e a vida e obra de Jesus Cristo. Por exemplo, nos Evangelhos. É nela que você e eu podemos encontrar o que Deus já revelou ao seu povo. Muitas pessoas gostam de ficar buscando revelação por aí, mas se esquecem de o quê? De consultar o que Deus já revelou. Tem 66 livros escritos para Deus revelar a vontade dele para o povo dele. Então acho que a gente deve parar um pouquinho e buscar, nos debruçarmos um pouco sobre isso daqui, não é? Sobre esses 66 livros. Aí, tá, Denilson, tudo bem. Tá bom, eu devo me basear na Bíblia. Mas do que adianta isso se eu, quando eu abro essa Bíblia, eu não compreendo o que está escrito nela? Muitas vezes as pessoas podem parar e se perguntar nisso. Eu abro a Bíblia, eu começo a ler, mas eu não entendo nadinha do que está nela. Se nós abrirmos a Bíblia em Jeremias 3,15, nós vamos encontrar uma promessa do Senhor a respeito dessa situação. Jeremias 3,15. O texto diz assim: darei a vocês pastores segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência. Na época do profeta Jeremias, o povo de Israel ele vivia uma vida de desobediência e eles não conheciam a lei do Senhor. O povo de Israel, que era o povo da aliança, eles tinham o propósito, a missão de serem luz para as outras nações. Mas se você já parou para estudar um pouco o texto bíblico,
vai dar para notar que desde quando eles saíram lá do Egito, eles não estavam cumprindo muito bem esse papel, não. Eles viviam murmurando, tanto é que uma geração inteira morre no deserto por conta de viverem em desobediência ao Senhor. A nova geração entra, e até o período ali em que Josué e Caleb estão ali, aquela geração está lá, o povo obedece a Deus. Mas depois que aquela geração morre, começa um ciclo vicioso. O quê? O povo cai em pecado, e aí vem sofrimento, Deus levanta o juiz, tem paz, mas aí depois o povo cai em pecado novamente, e esse ciclo vai se repetindo, se repetindo, se repetindo. Chega o período dos reis ali, tem Saul, chega Davi, o povo adora, serve ao Senhor, muito por conta da figura de Davi, e aí entra a figura de Salomão na história. O filho de Davi, ele constrói o templo, é uma pessoa reconhecida por sua grande sabedoria, mas Salomão é responsável por ter levado o povo de Israel à prática de adorar a ídolos nos altos. E o povo não saiu disso, dessa prática da idolatria. Foi algo que se perpetuou por gerações. E Jeremias, ele vive nessa situação de um povo que não conhece a lei do seu Deus e não serve de fato ao Deus de Israel. O Deus que era, olha só, o Deus de Israel, mas o povo de Israel não serve, não presta culto a esse Deus. Essa era a situação, esse era o contexto que o povo estava inserido. Mas Deus, ele promete uma coisa para esse povo. Caso eles se arrependessem e buscassem de fato o Senhor, se houvesse arrependimento, uma contrição verdadeira, genuína, o Eterno, ele concederia a ele pastores segundo o coração dele. Eles tinham pastores naquela época que levavam eles para a prática do que era mal, do que era errado diante de Deus. Mas se eles buscassem o arrependimento, Deus seria gracioso, misericordioso e concederia a eles pastores segundo o coração dele. Pastores com inteligência e conhecimento que levariam eles a fazer o que é bom, o que é reto e o que é correto. E meus irmãos, Deus é tão gracioso para conosco, para com esta comunidade de fé, que Ele já tem concedido a alguém com essas características, bem aqui no texto de Jeremias 3,15. Essa igreja tem a oportunidade de ter alguém com essas características há o quê? Mais de 20 anos, não é verdade? Então Deus, ele não abandona o povo dele. Ele não permite que o povo dele, aqueles que fazem parte mesmo do povo da aliança, ande por aí como ovelha sem pastor, sem saber o que fazer. Nós iremos abrir nossas Bíblias na carta aos Efésios, no capítulo 4, dos versículos 11 a 14. É uma passagem também bastante conhecida, acho que os irmãos devem saber de qual é salteado. Efésios 4, do 11 ao 14. O texto diz assim: E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Paulo deixa claro o que Deus quer para o povo dele. Deus não quer que a gente ande por aí seguindo o que perdoe o uso da palavra, um doido qualquer publica no TikTok. Se vocês fuçarem na internet, vocês vão ver cada besteira, cada aberração por aí. E não é nisso que a fé do povo de Deus deve estar baseada, de forma nenhuma. Por isso, Ele quer que o povo dele amadureça, chegue da fé e ao pleno conhecimento do Filho dele. A gente vai chegar ao pleno conhecimento do Filho dele, não é seguindo por aí o que um influenciador qualquer diz, mas é baseando no que está registrado nas Escrituras. Por isso, ele constitui uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Há os que são enviados para plantar igrejas onde o evangelho ainda não chegou, aqui a figura dos apóstolos, não os apóstolos como os 12 de Cristo,
mas aqueles apóstolos no sentido de serem enviados para plantar igrejas, estabelecer comunidades onde o evangelho ainda não chegou. Existem a figura dos profetas, profecia não necessariamente no sentido de uma nova revelação, como os 66 livros da Bíblia, não, mas no sentido de exortar, corrigir, apontar o caminho certo para o povo dele, porque a gente sabe que a gente peca, que a gente erra, e ainda hoje Deus zela, cuida do povo dele, nos disciplinando, nos exortando quando nós precisamos da disciplina e da correção dele. Ele constitui os evangelistas, aqueles que anunciam as boas novas de salvação. E ele também constitui pastores e mestres. São aqueles que vão o quê? Apacentar o povo dele. E quando são essas pessoas que vão o quê? Quando você não estiver entendendo o texto bíblico, quando você abrir lá, se deparar com o texto e não entende, é essa pessoa que Deus levanta para o quê? Para explicar, para saber o que Deus espera que o ser humano faça, como ande aqui na terra, como um cidadão do reino deve viver. Essa realidade não é uma realidade exclusiva para a igreja do primeiro século. Ainda hoje, há os que apacentam o povo de Deus, que sejam pastores segundo o coração dele e que ensinem a palavra dele. E essa igreja aqui é testemunha de alguém que tem seguido isso. Meus irmãos, o povo de Deus que vive no nosso século, o século 21, ele é indesculpável diante dos nossos antecessores. Por quê? Por muitos séculos, o povo cristão não teve sequer acesso à Bíblia no seu idioma. A liturgia era celebrada em uma língua que as pessoas não compreendiam. Imagine só, a Ana Laura está aqui dirigindo o culto, conduzindo a liturgia, e ela começa a falar em latim. Quem aqui consegue falar o latim fluentemente? Ninguém, né? Essa foi a realidade por muito tempo. Hoje, a nossa realidade não é essa. Nós temos acesso à Bíblia em nosso idioma, a liturgia é conduzida em nosso idioma, a pregação é feita no nosso idioma, tudo é feito no nosso idioma. E além disso, nós temos hoje acesso a diversas traduções bíblicas, tem comentários bíblicos, a gente tem escola bíblica dominical, nós temos sermões, seja presencialmente ou seja através do YouTube. E mesmo em esquinas e vielas há quem pregue e explique a palavra de Deus. Então, tudo isso em nosso idioma, tá? Então, se a gente quiser aprender até mesmo os textos originais, há quem ensine você a compreender o texto em hebraico e em grego. Então, nós não temos desculpa para nós não nos aplicarmos a conhecer a vontade de Deus através das Sagradas Escrituras. Hoje nós somos chamados a nos dedicarmos ao estudo das Escrituras, meus irmãos. Por quê? Porque ela é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que sejamos o quê? Habilitados para toda boa obra. E não sou eu que falo isso não, quem diz isso é o apóstolo Paulo, na segunda carta que ele escreve a Timóteo, no capítulo 2, nos versículos 16 e 17. E aí, como povo de Deus, nós devemos o quê? Estar prontos para sabermos dizer qual é a razão da nossa esperança. Tá, tu diz que é crente. Por que tu é crente? Como que eu vou explicar para alguém que não é crente? Como que eu vou explicar para alguém por que eu sou crente? Por que eu creio no Filho de Deus? Se eu não conheço a obra de Cristo, se eu não conheço as promessas de Deus para a minha vida, se eu não conheço os mandamentos dele, não vai ter como explicar. E aí, se olharmos ao nosso redor, aí nós vamos nos deparar com as pessoas seguindo as mais variadas ideologias criadas pelos homens. Meu propósito aqui não é chegar aqui e dizer para vocês que uma ideologia é melhor do que a outra. O propósito com isso daqui é tratar um determinado ponto, a falibilidade humana, ou seja, a capacidade que nós temos de sempre falhar. Por mais que o ser humano se desenvolva, por mais inteligente que ele seja, ele jamais será perfeito. Nossa condição é de que não há área alguma da vida humana que não tenha sido manchada pelo pecado. Ou seja, nós somos totalmente depravados. O pecado maculou todas as áreas da nossa vida. Maculou nossas emoções, o nosso coração, os nossos pensamentos. Tudo foi marcado pelo pecado. Logo, não há como nós, falhos que somos,
produzirmos o que é perfeito. Então, nada que o homem crie vai sequer se aproximar da descrição que Paulo deu a respeito da Sagrada Escritura. Qualquer ideologia que você for querer seguir por aí, for querer se basear, não vai chegar perto do que a palavra revelada de Deus tem para a sua vida. Portanto, onde que nós devemos nos basear? Senão nas palavras do nosso eterno Senhor. É Ele que tem as palavras de vida eterna. É nos relatos da Escritura que nós vamos encontrar força, conselho, direção e mesmo a razão da nossa esperança. Nossa esperança reside em uma pessoa, é em Jesus Cristo. É pela Escritura que nós conhecemos a obra redentora dele. E é através das Escrituras que nós descobrimos o que nós devemos fazer, o que agrada ao nosso Deus. E agora a gente vai entrar no nosso segundo ponto. Tudo isso foi só para falar da questão do conteúdo da nossa fé, que é o quê? A pessoa e obra de Jesus Cristo. Fundamentados o quê? Nos apóstolos e nos profetas, Antigo e Novo Testamento, tendo como Cristo, a pessoa dele, como pedra angular, o que há de mais básico, o que sobre nós iremos construir e edificar a nossa vida. E agora nós vamos tratar da questão da convicção. O versículo 1 do nosso texto base, no capítulo 11, trata a fé como a convicção das coisas que não se veem. Sejamos sinceros, a não ser que alguém aqui tenha criado uma máquina do tempo e não falou por aí, ninguém aqui presenciou com os olhos o que Jesus Cristo fez. Estar convicto de algo, irmãos, é ter isso como certo. Alguém só pode realmente crer em Cristo Jesus, só pode afirmar, não, eu creio em Cristo Jesus e ter Ele como seu Salvador, se tem por certo o que Ele disse e a obra dele. Eu acho que certamente aqui vocês devem conhecer alguém que conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ou pelo menos a história de Jesus de cós salteado. Essa pessoa sabe a história, mas ela não acredita no que está escrito nesse texto, não. Tal pessoa, ela sabe o conteúdo, mas ela não acredita no que ela sabe. Para isso, nós vamos fazer uso de 2 exemplos para fazer essa ilustração da convicção. Um exemplo será um exemplo positivo e o outro será um exemplo negativo. O nosso exemplo positivo é a vida do patriarca, de Abraão. Todos aqui conhecem a história de Abraão, ela é bastante conhecida. Abraão era alguém que vivia em Ur dos Caldeus. Era uma região que as pessoas adoravam a outros deuses. Ele tinha a vida dele, mas em determinado momento ele recebe uma revelação do Senhor. Ele recebe o que? Uma ordem para ele o que? Sair da terra dele, da parentela dele e ir para uma terra a qual o Senhor haveria de mostrar para ele. Diante dessa revelação, o que Abraão faz? Ele obedece. E alguém só vai sair da sua terra e fazer o que Abraão fez se ele estiver convicto, se ele tiver como certo o conteúdo da mensagem recebida. Uma coisa que é curiosa, mas que tem tudo a ver com o tópico de convicção, é o significado de uma palavra. A palavra no hebraico, que geralmente é traduzida como crer, pela expressão crer, ela tem como um de seus significados justamente o ter como verdadeiro. Gênesis 15:6 diz que Abraão creu em Deus e isso foi acreditado como o que para ele? Justiça. Ele só foi considerado justo não apenas por saber de algo, mas por ter crido, por ter tido como verdadeiro aquilo que Deus lhe revelou. E o nosso segundo exemplo é uma figura bastante conhecida, e é o nosso exemplo negativo, que é Judas Iscariotes, justamente o discípulo que traiu a Jesus. Judas, ele não era qualquer um. Ele é listado entre o quê? Entre os 12. Judas, assim como Pedro, Tiago, João, Tomé, ele foi enviado por Jesus para, no nome dele, expulsar demônios, curar enfermos, batizar e tudo mais. Judas participa de todo esse processo. Judas está entre os que ficam maravilhados e relata: Senhor, os demônios,
Eles saíam quando a gente expulsava eles no nome deles, no teu nome. Judas participa de tudo isso. Ele presencia o verbo de Deus cumprindo a missão dele aqui na terra. Judas, ele é uma testemunha ocular do ministério de Jesus. E ele presenciou Jesus também fazendo o quê? Perdoando pecados. Mas mesmo diante de tudo isso, ele não teve como verdadeiro o fato do perdão, a questão do perdão. Porque enquanto Abraão aguardava uma cidade que tem alicerces, cujo Deus é o arquiteto, Judas, ele presenciou o verbo de Deus, por meio de quem tudo foi criado, e mesmo assim ele não creu. O que aconteceu com ele? Quando ele trai a Cristo, ele sente muita tristeza e sente o quê? Remorso. Ele não sente arrependimento. Ele se sente muito triste pelo que ele fez, porque ele sabia que Jesus era inocente, que não havia culpa nele, não havia erro em Jesus. Mas ao invés de ele se arrepender e buscar o perdão, ele se sente culpado e decide o quê? Tirar a própria vida. Ele é o filho da perdição, ao invés de se arrepender. Pedro errou. Pedro negou a Jesus 3 vezes. Pedro nega a Jesus categoricamente. E Pedro também se sente triste, ele se sente angustiado. Mas Pedro o quê? Se arrepende. Pedro toma uma atitude diferente da de Judas. Pedro tinha como certo que Jesus podia perdoar ele. Já Judas não. Então, conhecer a Deus, conhecer a palavra, é apenas o primeiro passo na nossa jornada. Nosso segundo passo é assentir a essa palavra, é concordar com ela. Não apenas dizer amém da boca para fora, tá? Mas é estar convicto a respeito das boas novas de salvação. Certas partes do que vocês vão se deparar no texto bíblico não é nada fácil de crer, não é nada fácil de concordar. Mas o ponto é que nós devemos estar convictos, não apenas do que nos agrada, ou que será agradável aos outros. Para isso a gente vai se atentar à história do profeta Elias. Ele era alguém que tinha como verdadeiro o que estava escrito na lei do Senhor. Nela se estabelece o quê? Que deve-se adorar somente ao Senhor e apenas a Ele prestar culto. Adorarás somente ao Senhor teu Deus e só a Ele darás culto. Isso é mandamento. Não tem negociação. E se tratando de mandamento, não tem conversa não. Ou se faz, ou se faz. E Elias sabia disso. Tanto é que ele adorava ao Senhor. Mas o contexto em que Elias viveu a vida dele não era um contexto nada agradável. Ele era parte do reino do norte, na época de um certo rei chamado Acabe. Acabe, junto com Jezabel, instituiu em Israel o culto a Baal. E o povo foi levado para essa idolatria. E Elias está lá, lutando contra isso. Elias é alguém convicto. Ele era alguém convicto a respeito da lei do Deus dele. Ele cria de fato naquilo, não apenas da boca para fora. Tanto é que Jezabel queria fazer o que com ele? Queria matar. Mas Elias permanece o quê? Firme na missão dele, fiel à palavra do Deus dele. Ele não dobra o joelho dele diante de Baal. E assim, ter essa convicção tornou a vida de Elias fácil? De forma nenhuma. Mas este homem convicto em relação a essas verdades eternas é o que aparece ao lado de Moisés lá no Monte da Transfiguração. É Elias quem entra para a história. Não são os adoradores de Baal. Quando se fala a respeito de João Batista, se diz que ele viria no espírito de quem? De Elias, não no espírito de Baal. É Elias que entra lá pro hall dos heróis da fé. É ele que está lá. E em se tratando de crer, muitas vezes a gente acaba citando Tomé. Tomé tem a grande fama de incrédulo, não é verdade? Nós gostamos de dizer para os outros não serem como Tomé. Mas a verdade, gente, é que Tomé creu. Ele estabeleceu lá a condição dele. Se eu ver o Senhor, se eu colocar as minhas mãos e tudo mais, eu vou crer que Ele de fato ressuscitou. Ele teve essa experiência e ele creu. Ele foi alguém convicto, a ponto de, assim como os outros apóstolos, pregar o Evangelho
e morrer por isso. Tomé é um exemplo de crença e não de credulidade, porque diante da revelação de Deus, Jesus se revelando a ele toma o quê? Ele passa a crer, e crer para a vida toda, com perseverança. E a questão é, nós temos crido de fato? Nós temos tido como verdadeiro aquilo que nós lemos nas Escrituras? Aquilo que somos ensinados nas EBDs, nos cultos de doutrina e por aí vai? Nós devemos parar de pensar se temos de fato acreditado naquilo que a gente sabe. Se o nosso amém não tem sido só da boca para fora. E aí se temos sido de fato homens e mulheres que não apenas dizem, mas de fato creem, a ponto de, caso precisar dar a sua vida, por conta do que crê, está disposto a fazer isso. Porque é muito fácil dizer que crê quando está tudo no bem bom. Mas se chegar um momento de dor, de angústia, de aflição, de perseguição, nós estaremos dispostos a dizer diante de todos que Jesus Cristo é o Senhor? Mesmo diante de uma arma, diante da perseguição? Porque a igreja primitiva, eles estiveram dispostos a dizer, diante de Roma, que Jesus Cristo era o Senhor. Eles tinham duas opções: ou eles reconheciam a César como o Senhor da vida deles, ou reconheciam a Cristo. E isso era com uma legião romana inteira virada de frente para eles, apontando lança e espada. E eles estavam dispostos a declarar publicamente que Jesus Cristo era o Senhor. E aí nós devemos nos perguntar se nós temos essa convicção de fato e de verdade. E o nosso terceiro ponto é justamente agora a questão da confiança e o afeto. E é agora que a coisa realmente começa a apertar. Por quê? Você pode estar se dizendo, eu sei o que está na Escritura e eu até concordo com isso daqui. Eu sei que isso daqui é o certo, eu sei que isso é verdade. Mas está faltando mais uma coisinha no nosso tripé. Para isso nós vamos fazer uso da carta de Tiago, no capítulo 2, versículo 19. É logo ao lado de Hebreus, pouco depois. Tiago 2, 19. O texto diz assim: você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Tiago, no texto em que a gente lê, Tiago, ele faz uso de uma pergunta. O conteúdo dessa pergunta traz à memória um texto em particular da lei do Senhor, que é o famoso Shema. O Shema é uma declaração de fé, registrada lá em Deuteronômio 6,4. Esse é o texto que antecede a maior dos mandamentos. Quando Jesus vai responder essa pergunta no Evangelho de Marcos sobre o maior dos mandamentos, ele cita o Shema. O que é o Shema? Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ou então, dependendo da tradução, o Senhor é um. E é isso que ele pergunta para essas pessoas. Vocês creem que Deus é um só? Tá bom. Até os demônios sabem disso, eles creem nisso e tremem. Saber e estar convicto de algo não basta. Esses critérios, até mesmo os demônios cumprem esses critérios. Eles sabem o que está escrito nas Escrituras e eles sabem que aquilo dali é verdade. A questão que fica é se nós de fato confiamos em Deus. O texto que nós lemos lá no começo diz o quê? Que o justo que de fato vive pela fé não é o que retrocede. Ele se apega à promessa e não volta mais atrás. O que a gente falou? Que o autor de Hebreus estava preocupado com o quê? Que aqueles irmãos se questionassem e deixassem de crer na obra de Cristo. Se eles abandonassem, que eles caíssem diante do desespero e abandonassem o barco, largassem a jornada. Que eles parassem de confiar e descansar em Cristo e voltassem a querer depender do sistema sacrificial de Arão. A dedicação dele de fazer um comparativo entre o sacerdócio segundo a ordem de Arão e o segundo a ordem de Melquisedeque, ao longo da carta, não é à toa. O foco dele é que os irmãos da época entendessem que o que Cristo fez era superior ao sacrifício de touros e bodes, que o sacrifício de Cristo realmente resolvia o problema,
de uma vez por todas, que é em Cristo que o véu é rasgado e que nós temos paz com Deus. Moisés e Josué, eles foram chamados para o quê? Para conduzir o povo. E tinha-se a promessa do descanso. Moisés e Josué, eles não conseguiram dar o descanso em seu sentido pleno para aquele povo. Eles conquistaram a terra prometida, mas ainda restava um descanso para o povo de Deus. E é só em Cristo que nós alcançamos esse descanso. Nós só podemos descansar, dizer a nossa alma, nós podemos descansar se nós de fato confiarmos nele. Por quê? Porque ele é digno de confiança. O nosso Deus, ele é um Deus digno de confiança. Nós lemos o versículo 3 do capítulo 11 de Hebreus, não foi à toa não. Esse versículo, ele expressa que pela fé nós entendemos que o quê? Que o universo foi formado pela palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? Logo por meio de que tudo foi formado? É Jesus. João, no seu evangelho, ele responde essa pergunta afirmando ser Cristo, o verbo de Deus. O visível veio a existir por meio das coisas que não são visíveis. Vocês podem olhar por aí e ver que as leis que regem o universo estão aí até hoje. Se eu pegar e jogar esse microfone para cima, o que vai acontecer? Ele vai cair. A lei da gravidade está aí funcionando até hoje. Então, é só nós pararmos e observarmos a criação. Tudo segue a ordem estabelecida pelo nosso Deus. Nós que teimamos em desobedecer a Ele, mas a criação dele segue. Os pássaros têm a ordem de cantar, eles cantam. O leão tem a ordem de rugir, ele ruge. Toda a criação obedece aos mandamentos do Senhor e segue o que foi estabelecido para a lei, pelo Senhor. Então, se a obra de Cristo permanece até hoje firme aí, então nós podemos ter por certo que Ele é alguém fiel, que Ele é digno de confiança. É nele que a nossa alma pode esperar silenciosa. É nele que nós podemos de fato descansar, porque Ele permanece fiel mesmo diante da nossa infidelidade. Ser fiel é parte de quem Ele é, e Ele é imutável. Ele promete e cumpre, Ele não pode mentir. Por fim, a gente vai tratar da questão do afeto, para finalizar a mensagem, que é a segunda parte do nosso terceiro ponto. Só se pode verdadeiramente crer se você nutre os afetos corretos em quem você crê. Satanás e os demônios, eles novamente são um exemplo para ilustrar isso. Por quê? Eles conhecem a Escritura e sabem que tudo que está na Escritura é verdade. Mas eles amam ou eles odeiam a Deus? Eles fazem de tudo para fazer o quê? Oposição à vontade divina, aos mandamentos do Senhor. Somente alguém com um coração de carne, em que os mandamentos de Deus estão gravados, pode de fato amar o Senhor. Nós vamos fazer aqui a nossa última leitura, penúltima, na verdade, em Apocalipse 16, 17 a 21. Do versículo 17 ao versículo 21. A Escritura diz assim: Então o sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar, e uma voz forte saiu do santuário do lado do trono, dizendo: Está feito. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E Deus se lembrou da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos. E, por causa do flagelo da chuva de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus, porque esse flagelo de granizo era terrível. Nosso foco aqui não é discutir a escatologia do texto, tá? Nós vamos nos ater à atitude dessas pessoas. Essas pessoas, elas já haviam passado por outros 6 flagelos. Então, a essa altura, não há por que a gente ter dúvida de que não há por que nós duvidarmos delas saberem que o relato das Escrituras são verdade,
porque elas estão presenciando tudo quanto foi profetizado. Mas diante da dor, diante da palavra se cumprindo, qual é a atitude delas? É uma atitude de arrependimento, de contrição? Não. Eles fazem o quê? Blasfemam ao nome do Senhor. Eles seguem o conselho que a mulher de Jó deu para ele. Um coração não regenerado é um coração sem afeições por Cristo. É tanto sem vida quanto sem amor. É o Espírito Santo, gente. Só Ele que pode mudar a disposição dos nossos corações, para que nós possamos ver a doçura de Cristo e nos apegarmos a Ele. É Ele quem pode fazer com que descansemos de fato em Cristo e confiemos em Suas palavras e obra. É somente o Espírito Santo que pode gerar fé em nós e fazer com que Jeremias, o mesmo que Jeremias fez ao escrever um livro intitulado Lamentações, e mesmo diante da dor e desgraça que se abateu sobre o povo de Israel, ele faz essa seguinte declaração, em Lamentações 3:24: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Então, que o Espírito Santo nos conceda essa fé que sabe o conteúdo, que tem convicção e que confia em Deus. Uma fé que nos faz confiar e nos afeiçoarmos a Jesus Cristo, fazendo com que nós perseveremos até o fim, mesmo que nós tenhamos que passar pela dor, pela aflição, pela perseguição. Amém? Essa foi a mensagem preparada para todos, para hoje.